Olá, igreja, graça e paz da parte do Senhor. Estudaremos a última lição agora da carta, da nossa revista, Carta de Paulo aos Romanos. Estudaremos o capítulo 17 da revista, que tem como texto básico Romanos 16, que vai do versículo 1, todo Romanos 16, do 1 ao 27. O texto devocional é Salmo 133. Eu vou ler o verso primeiro e o finalzinho do 3, que diz assim: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E no final do 3, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E nosso texto, nosso versículo-chave é Gálatas 6,10, que diz: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, e especialmente aqueles que são da família da fé. Amém? Bem, e o tema da nossa revista é saudações, admoestações e doxologia. Paulo começa o capítulo 16 recomendando a Febe. Ele diz assim no verso 1: recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, E no 2 ele diz: peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Ou seja, Paulo ele começa recomendando essa irmã, e conforme trata a nossa revista, imagine você sendo recomendado por uma pessoa tão importante como Paulo. Imagina você sendo recomendado pelo seu chefe no seu trabalho, ou você que tem seu responsável, ou você que tem um amigo, ou então a gente ser recomendado principalmente por Deus para realizar um trabalho. Então Paulo recomenda a Febe, para os romanos, e logo em seguida ele começa a saudar, a partir do verso 3, ele começa a saudar as pessoas, pessoa por pessoa. Ele faz questão de individualizar cada pessoa e de individualizar o feito de cada uma delas. Por exemplo, no 3 ele fala assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo. Então depois você lê em casa, essas saudações vai até o versículo 16, tu vê que ele consegue distinguir cada pessoa e cada feito e cada cooperação que essa pessoa realizou para que a obra acontecesse. Então isso nos ensina que cada um de nós temos um dom, cada um de nós somos parte importante do todo, e que Deus quer que nós vivamos em unidade mesmo dentro de uma diversidade, entendendo que cada um de nós somos diferentes, temos características diferentes, tanto físicas, principalmente psíquicas e emocionais, mas nem por isso nós deixamos de ser de uma igreja, deixamos de ser de uma comunidade, nem por isso nós deixamos de ser importantes um para os outros e principalmente para Deus. Então, a partir do versículo 17, Paulo começa com as admoestações, que é bem típico das cartas paulinas, essa preocupação dele com as doutrinas que estavam sendo pregadas nas igrejas. A gente lembra que a igreja de Roma ela não foi fundada por Paulo, foram os judeus da diáspora que, quando voltaram para Roma, que se converteram no grande dia de Pentecostes e fundaram essa igreja lá. E Paulo ele estava enviando cartas de recomendação, de carta de doutrina, que a carta de Romanos é uma carta doutrinária, e ele tinha essa preocupação dos falsos ensinos. No verso 17 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deste, ou seja, afaste desses ensinos errôneos. Inclusive a nossa revista ela nos ensina que a partir das ideias de John Stott, que para a gente discernir a verdade, nós devemos refletir sobre 3 questões. A primeira é o seguinte: o que está sendo
ensinado concorda com a Escritura, né? Ou seja, isso é um teste bíblico. O que está sendo ensinado concorda com o que diz lá a Escritura? Temos que ser como os crentes de Bereia, né? Que diz lá no livro de Atos que cada coisa que era pregada, cada coisa que era falada por Paulo, os crentes de Bereia iam confirmar na Escritura. E a segunda questão é para a glória de Deus? Ou seja, é um teste cristológico. Só é para a glória de Deus se essa doutrina for uma doutrina cristã, se for uma doutrina cristológica, que é a partir daquilo que Cristo fez por nós, né, nos reaproximando de Deus. E a terceira forma de você refletir sobre se a mensagem é uma mensagem de Deus é se essa mensagem promove o bem, que é um teste moral. Que muitas mensagens, né, não promovem o bem, não acontece transformação na vida das pessoas, as pessoas não se tornam pessoas que se preocupam mais com o próximo, que se preocupam mais com as coisas de Deus ou com as coisas relacionadas às questões sociais, às questões de ajudar aqueles que tanto precisam, né? Então, Paulo ele admoesta, ele exorta para que a igreja fique ligado em relação a isso. E no final, para a gente finalizar, né, a partir do verso 25, tem uma doxologia, né? Doxologia nada mais é que uma expressão de louvor e honra e glorificação a Deus. Na liturgia, né, na nossa liturgia, nos nossos cultos também, sempre no final a gente tem ali, a gente faz ali, perdão, a bênção apostólica, né? A gente saúda os irmãos, deseja que os irmãos sejam benditos e bem-aventurados durante a semana. E Paulo, essa doxologia nada mais é que isso, uma expressão de louvor a Deus, né? Lá no final, no verso 27, no último verso, ele fala assim: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? Então assim a gente está terminando a nossa revista, tá? Foi um breve comentário, que eu sei que eu não quero me estender muito, não quero que esse vídeo fique muito extenso, né? Nós concluímos que a igreja, nos moldes de Cristo, o seu Criador, edificador e sustentador, é a melhor figura do céu na terra. É uma antivisão da igreja triunfante, na qual uma multidão de todas as nações, tribos, povos, línguas, cantará a uma só voz ao Deus e soberano Senhor, que nos resgatou pela fé, tirando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.